Biologia, primeira série, capítulo 7. Gravando. Bom dia, gente. Como é que vai a vida? Tá tudo bem? Estão se cuidando? Tô com saudade de vocês. Saudade dessa turma cheia. A gente hoje vai falar sobre o último capítulo que a gente tem aí no livro, né? Nesse livro 2, se eu não me engano. É o 2, é. Esse capítulo, ele fala sobre embriologia. Então, ele começa a colocar para a gente conceitos a respeito da embriologia e fala também a respeito de estruturas que são os anexos embrionários. Então, a gente vai ver todas essas características nessa aula de hoje. Pega o livro aí e vamos acompanhar junto. Bom, primeiro a gente começa falando a respeito de reprodução. A reprodução é um processo que a gente chama de inerente aos seres vivos, né? É um dos processos que caracteriza um ser vivo e ele é responsável por perpetuar a espécie. Essa produção ela pode ser assexuada quando não há troca gamética, ou seja, os organismos eles fazem cópias de si mesmos, eles produzem clones geneticamente idênticos, ou sexuada, quando ocorre a troca de gametas, que é o que a gente chama de fecundação. Qual a importância da reprodução sexuada? Gera variabilidade genética. Então, quando há troca de gametas, existe um aumento da variabilidade genética. Além disso, essa reprodução, ela pode ocorrer, né, quando a gente está falando de reprodução sexuada, ela pode ocorrer por uma fecundação externa ou por uma fecundação interna. A fecundação, ela é externa quando os gametas eles são liberados e a fecundação ocorre fora do corpo. Isso pode acontecer em peixes, em anfíbios. Aqui a gente está observando nessa imagem corais liberando os seus gametas na água. Então, essa fecundação vai ocorrer fora do organismo, fora da estrutura, por isso ela é externa. E a fecundação interna vai acontecer quando o gameta de um dos genitores for introduzido no corpo do outro genitor, que é o que acontece com animais terrestres, como nós da espécie humana. Como a gente vê nessa imagem aqui, os vários espermatozoides que foram ejaculados no trato reprodutivo feminino e alcançaram o ovócito e estão tentando fecundar esse ovócito. Um pouquinho do histórico do desenvolvimento da embriologia, bem rapidamente. Então, durante os séculos 17 e 18, acreditava-se no preformismo, né? Preformismo e epigênese. O preformismo dizia que o óvulo, ou então o espermatozoide, eles continham miniatura de um indivíduo adulto de determinada espécie. Observa aqui nessa imagem que era mais ou menos o que eles imaginavam. Então aqui a gente teria, né, a representação de um espermatozoide. Lá dentro do espermatozoide, essa miniaturazinha de um indivíduo que já iria pronto dentro desse espermatozoide. E a epigênese, que dizia que o embrião ele se formava pela mistura de um material do óvulo e do espermatozoide. Então, o óvulo, né, tanto o óvulo quanto o espermatozoide, eles tinham um material que era um material amorfo, ou seja, sem nenhuma forma específica. E quando o óvulo e o espermatozoide se encontravam, esses materiais eles se misturavam. A partir do desenvolvimento da teoria celular de Schleiden e Schwann, começou a se elucidar o que ocorria para que houvesse o desenvolvimento embrionário. Porque foi determinado a partir da teoria celular que todo indivíduo, né, todo organismo vivo era formado por uma célula. Então, não poderia ser mistura de material amorfo, por exemplo. A partir dos trabalhos de Rudolf Kölliker, ele conseguiu determinar que os organismos eles se desenvolveram a partir da união de óvulos e espermatozoides. Então, na verdade, não era mistura de material, mas sim
a união dessas duas células, óvulo e espermatozoide, que dava a forma, né, que originava uma célula da onde esse novo indivíduo, esse embrião, se desenvolvia. Bom, então, partindo da ideia de que a fecundação foi compreendida, né? Então foi compreendida como a união de um espermatozoide e de um óvulo, a gente começa a entender o que ocorre a partir daí. Então, o gameta masculino fecunda o gameta feminino e origina uma célula que é chamada de zigoto. Esse zigoto é a célula que vai dar origem ao embrião. Então, depois desse zigoto ser formado, existe o processo de segmentação. O que é a segmentação? Esse zigoto ele passa por mitoses sucessivas. Nós já falamos de mitose e meiose e a gente viu que mitose é o processo de formação das células somáticas, ou seja, as células do nosso corpo. Então, as mitoses vão ocorrendo uma posterior à outra. Essas primeiras mitoses que ocorrem no zigoto durante o processo de segmentação, elas são chamadas de clivagens. Então, a segmentação, né, no período de segmentação, ocorrem clivagens. E essas clivagens dão origem a várias células. Então, conforme a clivagem ocorre, novas células vão se formando. Essas células se chamam blastômeros. Então, as clivagens originam blastômeros. Quando essa estrutura chega a um aglomerado entre 12 a 15 blastômeros, ela forma uma esfera compacta de células que é chamada de mórula, tá? Essa mórula, depois da formação dessa mórula, essa mórula vai passar a ser blástula. Então, a mórula, ela é uma esfera compacta, ou seja, toda preenchida, e ela tem de 12 a 15 blastômeros. Ela passa a ser blástula quando se forma no interior dela uma cavidade que é chamada de blastocele. Então, a partir do momento em que a blastocele se forma, a estrutura não é mais chamada de mórula, é chamada de blástula, ok? Aqui a gente tem, ó, a primeira imagem mostra uma mórula, então repara, uma esfera toda formada por células, e essas células se chamam blastômeros. Essa esfera é uma esfera compacta, ela não tem cavidade no seu interior. Quando essa esfera, né, que continua se multiplicando por mitoses, né? Quando essa esfera forma, olha aqui nessa outra imagem, uma cavidade no seu interior, o nome dessa cavidade é blastocele, essa esfera não é mais chamada de mórula, porque mórula tem que ser a esfera compacta. Se já tem uma cavidade, ou seja, é uma esfera oca, ela vai ser chamada de blástula, ok? Então, aqui a gente tem mórula e aqui a gente tem blástula. Essas células embrionárias, esses blastômeros, eles são células tronco, células totipotentes, ou seja, são células indiferenciadas, são células que têm a capacidade de se diferenciar e produzir todos os tipos celulares. Bom, então em relação a esse processo, né, de formação do zigoto e do processo de clivagem, a gente pode classificar os ovos, né, ou seja, classificar esses zigotos e classificar também o tipo de clivagem que cada um desses ovos vai produzir, vai realizar, né? Essa classificação, ela ocorre de acordo com o vitelo, ou seja, com a substância nutritiva que fica armazenada nesses óvulos, né? Vitelo é a substância nutritiva
que esses óvulos armazenam, né? Essa substância é formada por proteínas e lipídios. Então, dependendo da quantidade e da forma como esse vitelo está espalhado nesses ovos, né? A gente vai ter uma classificação distinta. Repara que a gente está usando o termo ovos para zigoto, tá legal? Então, ovo ou zigoto. Existem os ovos oligolécitos, que são aqueles dos mamíferos, por exemplo, que são aqueles que têm pouco vitelo e esse vitelo está espalhado de forma homogênea pelo ovo, como a gente observa nessa imagem primeirinha aqui. Existem os ovos heterolécitos, que são aqueles que têm bastante vitelo e esse vitelo ele está mais aglomerado em uma determinada parte, né, em uma determinada posição desse ovo. Exemplo, os ovos de anfíbios. Aqui a gente consegue ver isso. Repara que nessa parte aqui de baixo é o local onde você tem a concentração do vitelo, né? Então, ele é encontrado de forma heterogênea. Os ovos telolécitos são aqueles que têm muito vitelo pelo citoplasma, espalhado pelo citoplasma, né? Então, são os ovos de polvos, lulas, peixes, répteis e aves, por exemplo, que é esse que a gente observa aqui embaixo, tá? Então, ele está espalhado por todo o citoplasma. E os ovos centrolécitos, que são aqueles que têm bastante vitelo, entretanto, esse vitelo ele está localizado na região central do ovo, que são os ovos de artrópodes, que é esse tipo de ovo que a gente está observando aqui, na letra D, tá ok? Então, você vê que cada um desses tipos tem a posição específica de onde esse vitelo está sendo acumulado. Existem também os tipos de clivagem. Então, essa clivagem, ela pode ser uma clivagem total, quando ela ocorre no ovo todo, ou ela pode ser uma clivagem parcial, quando ela só acontece numa parte do ovo. Quando ela é total, ela é chamada de holoblástica. Quando ela é parcial, ela é chamada de meroblástica. Então, ovos oligolécitos e ovos heterolécitos, esses ovos fazem clivagem holoblástica, ou seja, o ovo todo vai se dividir. Os ovos telolécitos e os ovos centrolécitos fazem clivagem meroblástica, ou seja, parte do ovo se divide, outra parte não. Então, aqui nós temos, nessas duas primeiras linhas, exemplos de clivagem holoblástica e nessas duas últimas linhas, exemplos de clivagem meroblástica. Depois do processo de segmentação, vai acontecer o processo de gastrulação, que é o processo em que as células vão começar a formar, a definir o plano corporal. É o processo em que se originam os folhetos germinativos, ou seja, os tecidos embrionários que, obviamente, irão originar os tecidos definitivos do embrião e posteriormente do bebê, tá? Forma-se uma estrutura chamada de arquêntero ou gastrocele, é a mesma coisa, que é uma cavidade formada a partir da blastocele. Então, só para recapitular, a blastocele foi a cavidade que se formou no interior da mórula. Quando era uma massa compacta de blastômeros, era chamado de mórula. Quando se formou uma cavidade dentro dessa mórula, a mórula passou a ser chamada de blástula. Essa cavidade se chama blastocele. A partir dessa blastocele, forma-se uma outra cavidade chamada de arquêntero.
arquêntero ou gastrocele, que é a cavidade que vai originar o tubo digestório. O que ocorre é que esse arquêntero, ele tem uma abertura, que é chamada de blastóporo. Então acompanha comigo aqui nessa imagem, ó. Temos aqui a blástula, e por que é blástula? Porque tem a cavidade no interior, que é a blastocele. A partir dessa cavidade da blastocele, forma-se uma segunda cavidade. Então, você está vendo que algumas células estão se movimentando, estão penetrando nessa cavidade e estão originando uma segunda cavidade que está marcadinha aqui em verde, que é o arquêntero. Esse arquêntero, ele não é todo fechado, ele tem uma abertura. Essa abertura que você vê na pontinha aqui é chamada de blastóporo. A gente vê nessa imagem aqui que é uma microscopia. Então, aqui a gente está vendo, a formação do arquêntero aqui com a parte da abertura, que é o blastóporo. Quando a estrutura está nesse formato, ela deixa de ser chamada de blástula e ela passa a ser chamada de gástrula, ok? Existe uma classificação em relação a esse blastóporo. Quando esse blastóporo, que é essa cavidade, origina a boca do organismo, esse organismo ele é chamado de protostômio. Então, protostômio é o organismo cujo blastóporo originou a boca. Nos deuterostômios, esse blastóporo originou o ânus. Então, aqui nós temos os exemplos. Organismos protostômios, os nematóides, moluscos, anelídeos, artrópodes, né? E os deuterostômios, equinodermos, cordados, ok? Bom, então a gástrula, que nós estamos observando aqui, é a estrutura que vai originar os folhetos germinativos do embrião. Que folhetos são esses? Ectoderma é o mais externo, mesoderma, o intermediário, e endoderma, o interno, tá ok? Em relação à formação desses folhetos, né, a quantidade de folhetos, nós também temos uma classificação para os organismos. Existem aqueles que são chamados de ablásticos. Eles não formam folhetos, eles não têm tecidos verdadeiros. Quem são eles? Os poríferos. Existem aqueles que são os diblásticos. Eles apresentam 2 folhetos germinativos, são os quinidários. E existem os triblásticos, que são aqueles que apresentam os 3 folhetos germinativos. Quem são? Todos os outros grupos que não são poríferos e quinidários. Dentro dessa classificação dos triblásticos, observa, dentro de triblásticos, nós temos ainda uma outra classificação que diz respeito à formação de uma cavidade interna para o posicionamento dos órgãos. Essa cavidade se chama celoma. Então, dependendo de como esse celoma está formado ou se ele está formado, né? Então, dependendo do celoma, a gente consegue fazer uma classificação para aqueles organismos que são triblásticos. Que classificação é essa? Existem os celomados, que são aqueles que têm o celoma formado, ou digamos, o celoma verdadeiro, que é o celoma todo formado por mesoderma. Então, observa nessa imagem aqui, nós temos aqui a indicação de um organismo celomado, onde a gente consegue ver que a cavidade está indicada aqui por essa regiãozinha laranja. Então, observa, celoma aqui e celoma aqui.
ele é todo formado de mesoderma. Repara que tem uma linhazinha bem fininha rosa claro em volta desse celoma, que é o mesoderma, que é o tecido embrionário que dá origem ao celoma. Esse é o celoma verdadeiro. Então, existem os organismos que têm o celoma. Existem organismos que têm o pseudoceloma, que é uma estrutura formada por mesoderma externo e endoderma interno. É o caso dos nemateumintos. Como é isso? Observa nessa imagem aqui acima. Nós estamos vendo a cavidade aqui do pseudoceloma. Observa que externamente esse pseudoceloma tem mesoderma, em rosa claro. Internamente esse pseudoceloma tem endoderma, em azul claro, tá ok? Então, nesse caso, esse pseudoceloma, ele não é formado apenas por mesoderma, por isso que ele não é o celoma verdadeiro. Aqui embaixo, a gente vê que existe o endoderma, mas o mesoderma ficou externamente aqui ao endoderma. Então, ele é todo formado por mesoderma. Esse é o celoma verdadeiro. Esse é o pseudoceloma porque tem endoderma dentro. E existem aqueles que são acelomados, que é o caso dos plateumintos, que são aqueles organismos que são triblásticos, mas eles não têm celoma. Então, observa nessa imagem aqui, olha. Você está vendo em azul o endoderma e em rosinha claro o mesoderma. Repara que entre eles não existe nenhuma cavidade. Então, se não existe essa cavidade, significa que não existe o celoma. Então, ele é um organismo acelomado. Bom, depois do período de gastrulação, entra o período da organogênese, que é quando os tecidos permanentes vão se formar e os órgãos também. Esse é um período em que ocorre o processo de diferenciação celular, ou seja, se esses tecidos e se esses órgãos estão sendo formados, significa que essas células estão se diferenciando. Essa diferenciação celular, ela ocorre graças a um processo chamado de ativação e inativação gênica. Então, para que essas células possam se tornar distintas, elas terão alguns genes ativos e outros genes inativos, né? Então, esses genes ativos e inativos, eles serão diferentes entre as diferentes células. E é isso que vai tornar essas células diferentes. Ocorre também nesse período o processo de formação da notocorda. A notocorda é uma estrutura dorsal que é flexível e ela é que marca o local onde a coluna vai se desenvolver, ou seja, ela forma o primeiro eixo de sustentação do embrião em desenvolvimento. Ao mesmo tempo que essa notocorda, né, está se formando, vai ocorrer o processo de neurulação, que é a formação do tubo nervoso. O tubo nervoso é a estrutura que vai originar o sistema nervoso, né? O sistema nervoso central, tá ok? Então, a formação do tubo nervoso, ela ocorre através do processo que é chamado de neurulação. O que ocorre nesse processo? As células da ectoderme, elas vão formar uma estrutura que é chamada de placa neural. Acompanha comigo aqui nessa imagem. O que a gente está vendo aqui, ó? Um corte no embrião, onde a gente vê ectoderme de rosa, né, pela parte rosinha aqui, e endoderme nessa parte laranjinha. Observa que a parte dorsal dessa ectoderme, ela vai formando uma estrutura que é chamada de placa neural. Então, ao invés de ela estar arredondada, como está todo o restante, ela vai formando uma placa
Essa placa, ela se fecha, ou seja, ela se dobra primeiro e depois que ela se dobra, ela se fecha. Acompanhou, ó? Ela era reta, ela se dobrou, depois que ela se dobrou, ela se fechou. Esse fechamento da placa neural é o que origina o tubo neural. Então, observa que aqui nessa imagem de baixo, o tubo neural é essa bolinha rosa pequenininha que está formada já aqui em cima, tubo neural. Quando o tubo neural se forma, ele estimula a formação da notocorda. A notocorda se forma aqui embaixo, que é o que está mostrando em azul. Então, o tubo neural já está todo formado e ele estimulou a diferenciação dessas células em azul. Antes, ó, não tinha célula em azul nenhuma. Depois que o tubo neural se formou, essas células em azul se diferenciaram. Elas se diferenciaram e elas vão originar a notocorda. Então, o que a gente tem nessa imagem aqui, ó? A gente tem cá no alto, bem dorsal, o tubo neural, no meio a notocorda e mais abaixo o que foi formado a partir das células da endoderme foi o intestino primitivo, ou seja, um tubo único, que é o intestino primitivo, que depois vai dar origem ao intestino definitivo, tá? Então, aqui a gente está vendo um corte no embrião, um corte frontal. Se a gente observa como um corte longitudinal, o que a gente vê? Ó, o tubo neural aqui acima, abaixo em azul a notocorda e esse espaço maior aqui, mais abaixo, que é o intestino primitivo, ok? Então, enquanto a neurulação está acontecendo, a notocorda está se formando e outras estruturas também. O endoderma, para dar origem ao tubo digestório, e o mesoderma, que é essa partezinha em amarelo que se diferenciou aqui, tá? Bom, entendido isso, né? Então, o que a gente entendeu até agora? Desde lá do zigoto, que foi sofrendo clivagens, foi aumentando o número de células e o que foi acontecendo com essas células durante o período de segmentação, depois durante o período de gastrulação, organogênese, ok? A gente vai falar um pouquinho a respeito dos anexos embrionários. Os anexos embrionários são membranas extraembrionárias. Por que a gente usa esse termo extraembrionário? Porque são membranas que não fazem parte da constituição do corpo, ou seja, da estrutura corpórea do embrião, mas se formam como estruturas acessórias e importantes para o desenvolvimento do embrião, tá ok? Então, são membranas extraembrionárias, desempenham papéis importantes no desenvolvimento embrionário, não fazem parte do embrião, do corpo do embrião. Elas estão presentes em quais grupos? Répteis, aves e mamíferos. Esses anexos embrionários foram importantes, né, para que esses grupos pudessem sobreviver fora da água, pudessem se reproduzir e ter o desenvolvimento dos seus embriões fora da água. Tá legal? Os ancestrais aos tetrápodes, né, aos organismos terrestres, eles são do grupo dos sarcopterídeos, que são peixes que têm nadadeiras lobadas, ou seja, nadadeiras com uma estrutura óssea e respiração pulmonar. Então, esses sarcopterídeos, eles são os considerados, né, como o grupo ancestral aos tetrápodes, ou seja, o grupo que teve condições de começar a sair da água graças às suas nadadeiras lobadas e à sua respiração pulmonar, e a partir daí começou a ocupar o ambiente terrestre, ok?
O primeiro anexo embrionário que a gente vai falar é o saco vitelínico, né? É a primeira membrana extraembrionária que se forma durante o desenvolvimento embrionário. Ela se forma a partir de expansões do endoderma e ela fica ligada ao intestino por um tubo, né? Então ele fica associado ao intestino, né? O saco vitelínico é o local onde o vitelo fica armazenado, né? Vitelo, nós já falamos, é a estrutura nutritiva, né, que vai ser fornecida ao embrião. Esse saco vitelínico, ele é bastante desenvolvido em quem? Em répteis e aves. Então, observa que aqui a gente tem uma imagem do desenvolvimento embrionário, onde a gente observa aqui, ó, em amarelo, o saco vitelínico. Estão observando os vasinhos aqui, ó? Esse é o saco vitelínico. Por que essa coloração amarelada? Por conta do vitelo que está armazenado ali dentro. Aqui nessa ilustração, né, nós também vemos, ó, a formação aqui do embrião, né, e a estrutura do saco vitelínico representada aqui em amarelo também, tá? Repara que aqui é o saco vitelínico, tá? E ele fica ligado aqui, ó, ao embrião. Outros anexos embrionários, âmnio e córeo, eles se formam de expansões do ectoderma e mesoderma. Então, tanto o ectoderma quanto o mesoderma formam expansões e essas expansões se fundem e formam o âmnio e o córeo, tá? O âmnio, ele é mais interno e ele envolve o embrião, tá legal? Ele forma a cavidade amniótica, que é preenchida por um líquido. E ele serve de proteção contra a dessecação e choques mecânicos. Então, é muito comum a gente, às vezes, ouvir em filme, né? As gestantes, né, que já estão próximas ao momento do parto, falarem a bolsa estourou e saiu um líquido, né? Isso significa o quê? A bolsa estourar. O rompimento dessa cavidade amniótica. Essa cavidade amniótica, ela tem um líquido. Quando ela se rompe, esse líquido é eliminado. Observa nessa imagem aqui, que nós temos aqui em branquinho pequenininho aqui dentro, né? O embrião e a cavidade amniótica, essa estrutura que está em cinza aqui, envolvendo todo o embrião. Protege contra a dessecação desse embrião e protege contra impacto, né? Contra choque mecânico. O córeo é uma membrana extraembrionária que reduz as perdas de água e que também está relacionado com as trocas gasosas, em regular as trocas gasosas desse embrião. A gente observa aqui o córeo, ó, ele é mais externo. Então aqui a gente vê o âmnion e aqui a gente vê o córeo, tá legal? Depois, um outro anexo embrionário é o alantoide, é o último anexo embrionário a ser formado e ele também se forma do endoderma, tá? É o anexo embrionário que armazena os resíduos do metabolismo, ou seja, os excretas. Observa que a gente vê ele menorzinho aqui, ó. Então, em azul claro, a gente está vendo a vesícula vitelínica ou o saco vitelínico. E em azul mais escuro e menorzinho, a gente está vendo o alantoide, né? Ele vai armazenar todos os resíduos do metabolismo do embrião, tá? O alantocóreo, que é a parte, né, do alantoide que fica associada ao córeo, é uma parte que vai participar das trocas gasosas e da retirada de cálcio da casca do ovo. Como o córeo ele fica mais próximo à casca do ovo, ele tem essa capacidade, essa função de retirada do cálcio. Em humanos, ou seja, nos seres humanos, esse alantoide ele é pequeno e ele participa da formação dos vasos sanguíneos da placenta. Bom, então, em relação à obtenção de alimento, né, desses embriões, existe uma classificação em
ovíparo, ovovivíparo e vivíparo. Os ovíparos são aqueles organismos que liberam os seus ovos com casca no meio ambiente. Esses ovos têm bastante vitelo, a casca ela é permeável à passagem dos gases, né? Então, através dela, as trocas gasosas são realizadas. E a gente tem alguns exemplos. A maioria dos peixes, os anfíbios e os répteis. Todas as aves, a maioria dos insetos e os mamíferos que são chamados de monotremados, que são as equidnas e os ornitorrincos. A gente vai ver uma imagem deles no próximo slide. Os ovovivíparos são aqueles cujo embrião, né, dentro dos ovos fica dentro do corpo materno até a eclosão. Então, formam-se ovos, mas esses ovos ficam retidos no corpo materno até eles eclodirem. Eles se alimentam da reserva contida nos ovos. Alguns exemplos: algumas espécies de salamandras, escorpiões, tubarões e víboras, ok? E os vivíparos, que são aqueles que têm o embrião, né, cujo embrião se desenvolve no interior do corpo materno. E eles se alimentam pela circulação sanguínea materna, né? Então, os nutrientes chegam através da circulação sanguínea materna. Os exemplos que nós temos, quase todos os mamíferos. Por que quase todos os mamíferos? Porque existem dois grupos, né, dois exemplos do grupo dos monotremados que não são vivíparos, são ovíparos. Fora esses monotremados, todos os mamíferos são vivíparos. Bom, aí nós temos então um anexo importante que é a placenta, né? Que é um anexo embrionário que nós, mamíferos, desenvolvemos, né? A placenta é um anexo embrionário que é formado pela associação entre tecido da mãe e tecido do feto. Permite a troca de substâncias entre mãe e feto. Que substâncias? Nutrientes, resíduos do metabolismo, gases, ok? Capacita o desenvolvimento do filhote dentro do corpo da mãe. Possibilita menor armazenamento de vitelo. Então, nos mamíferos, o saco vitelínico é bem pequeno. Compensa as funções do córeo e do alantoide, que são pouco desenvolvidos. Então, não tem tanta função o alantoide para o acúmulo de resíduos do metabolismo, porque esses resíduos são eliminados através da placenta. E a função do córeo em regular as trocas gasosas também não tem função, porque essas trocas gasosas também são realizadas através da placenta. Então, a presença da placenta significa que saco vitelínico, córeo e alantoide podem ser pouco desenvolvidos, porque a placenta ela é a responsável por essas funções, ok? Então, aqui nós vemos um recém-nascido que ainda está ligado aqui pelo cordão umbilical à placenta, tá? Placenta aqui, ó, cordão umbilical ligado aqui no umbigo do bebezinho. E aqui nós temos um esquema que mostra aqui na placenta a presença dos vasos sanguíneos maternos e dos vasos sanguíneos fetais, né? E a possibilidade, que possibilita, na verdade, as trocas gasosas e as trocas de nutrientes e metabólitos entre mãe e feto. Coloquei aqui só para a gente ter uma noção em relação, né? A comparação dos anexos embrionários de répteis e aves e mamíferos, tá legal? Lembrando que répteis, aves e mamíferos são os grupos que apresentam anexos embrionários. Desses grupos com anexos embrionários, existe diferença entre répteis e aves que não têm placenta e mamíferos que têm placenta. Então, observa que
em répteis e aves, saco vitelínico e alantoide são muito maiores do que em mamíferos. Aqui a gente tem saco vitelínico e alantoide bem menores. Por quê? Aqui a gente tem a formação da estrutura da placenta. Repara que o córeo, ele participa da formação da placenta. Aqui ele fica associado ao alantoide para poder fazer trocas gasosas. Aqui ele participa da formação da placenta. Observa outra coisa. A cavidade amniótica no embrião de répteis e aves é bem menor do que a cavidade amniótica no embrião dos mamíferos placentários. Tá legal? Por último, tô acabando, eu sei que essa aula é longa, desculpa, gente, mas a última coisa, a classificação dos mamíferos. 3 grupos: prototéria, metatéria e eutéria. Quem são os prototéria? Os monotremados, aqueles mamíferos que põem ovos, os que nós falamos, né? Os ornitorrincos e as equidnas. Então, aqui nós temos o ornitorrinco e a equidna, e eles são os mamíferos que não têm placenta e que põem ovos, né? Eles têm o desenvolvimento semelhante aos répteis. No grupo dos metatéria, nós temos os marsupiais. Eles têm uma placenta rudimentar, né? Ela é uma placenta chamada de cório-vitelínica, formada pelo córeo e pelo saco vitelínico, né? As trocas entre a mãe e o embrião, elas são reduzidas. Por que reduzidas? Porque essa placenta é rudimentar. A nutrição, ela depende do vitelo, mas também depende de secreções da parede uterina. Ocorre o nascimento prematuro, como tem pouco vitelo, ocorre o nascimento prematuro, tá? Esse nascimento prematuro vai fazer com que o bebezinho, né, digamos, o organismo, ele fique presente lá dentro da bolsa, que é o marsúpio, que fica situada no ventre da fêmea. E a alimentação vai ser feita através do leite materno, lá dentro do marsúpio. Os exemplos: gambás e cangurus. Tá legal? E por último, eutéria, que são os placentários verdadeiros. Quais? Todos os outros. Não são ornitorrincos, não são equidnas, não são gambás, não são cangurus, são do grupo eutéria, placentários verdadeiros, com placenta bastante desenvolvida, que é a placenta alantocória, formada pelo córeo e pelo alantoide. Tem pouco vitelo e os filhotes, os bebezinhos, quando nascem, já nascem formados. Ok, galera? A aula é grande, eu sei, falei bastante, né? Como sempre. Lá no roteiro vai estar tudo explicadinho de quais são as atividades que vocês precisam fazer, tá bom? A gente se encontra na próxima aula de semana que vem. Estuda, tá, pessoal? Beijo!